Band News FM ao vivo do Smart Summit 2024. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esta é a primeira gravação aqui no stand do Rio ETEC, da Band News FM do Rio de Janeiro. Aqui nesse evento maravilhoso, está começando hoje, e eu começo maravilhosamente bem acompanhado da Nath, da Silvia, já falando aqui na plenária. A gente vai estender um pouco esse papo e vai gravar para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Muito obrigado pela presença de vocês, muito legal ter vocês aqui. E eu queria começar falando sobre tecnologia e inovação, porque a minha coluna na Band News é sobre esse assunto. E eu sei que as duas, de alguma maneira, são ligadas a esse assunto. Eu queria saber da Nath, como é o teu contato com a tecnologia, que hoje todo mundo tem que ter, né? Mas e se isso para você é um problema, ou se isso é um prazer, ou se isso é uma ferramenta somente, e como você conseguiu, né? Você vem, né, de Nova Iguaçu, você imagino que tenha tido algumas dificuldades, não é fácil o acesso. Eu recentemente falei sobre o acesso das mulheres à tecnologia no Brasil. Há um gap enorme, absurdo, que precisa ser consertado. Então eu queria que você falasse sobre a sua experiência. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui falando de educação financeira e também com tecnologia. Bom, eu sou administradora por formação e a tecnologia, ela veio como uma forma de solução, inclusive para eu conhecer novas pessoas. Quando eu criei a Nath Finanças, foi com a intenção de falar de finanças reais para pessoas reais, e foi a partir dali que eu pensei em falar com um público baixa renda, e foi com essa intenção que eu criei a Nath Finanças. E hoje, a tecnologia em si, ela faz parte, inclusive, do meu negócio, não só como um meio de trazer a comunicação, a educação financeira, mas com a minha EdTech, Nath Play, que é uma plataforma de streaming de finanças, que é focada, né, 100% ali na área da tecnologia, de trazer para os seguidores, pessoas que não me conhecem, né, dentro e fora das redes, a forma de educação financeira, empreendedorismo, todo mundo das finanças e dos investimentos em um lugar só. Então, ela veio com um meio de trazer ferramentas para eu conseguir, pelo menos, ali, administrar não só as minhas redes sociais, mas também alcançar um público muito grande, como eu consegui alcançar ao longo desses 5 anos aí que tenho ambas empresas. Legal. Agora, uma curiosidade. Você, pessoalmente, qual é a tua relação? Você curte, você fuça? Você é daquelas que tem uma novidade, você gosta de ver? Eu amo. Principalmente as redes sociais. Se não fosse as redes sociais, eu sou twitteira, né? Adoro Twitter. Adoro twittar lá, adoro postar no Twitter. Então, assim, a tecnologia, ela me aproximou dos meus amigos, que eu não conseguia ver pessoalmente, e aí a gente consegue trocar essa ideia. Conheci pessoas novas, então eu vejo muito mais pelo lado do social e também do lado da minha empresa hoje em dia. Então, está sendo, para mim, pessoalmente, eu amo, porque me conectou com meus amigos, com a minha família. Hoje você consegue fazer uma chamada de vídeo de uma pessoa do outro lado do mundo. Quando eu peguei, parece que sou muito velha, mas na minha época, quando eu estava lá com uns 14, 15, até mesmo nos 13 anos, a internet era discada. Então, tinha que esperar meia-noite por conta da Oi. Tinha que esperar meia-noite. Para baixar o pulso único, né? Para baixar. Então, eu peguei essa época. Então, eu vejo que a minha idade de 98, né, quem nasceu em 98, pegou essa época da transição antes da internet e depois da internet. E aí, agora, temos um público, né, geração 2000, que já pegou a internet já funcionando. Então, é completamente diferente a forma como se comunica. Mas, para mim, assim, a gente pegou a internet e a manivela ainda, né? Nossa, total. Eu lembro que eu chegava correndo da faculdade e para continuar conversando com os amigos e tal, tinha que discar, ficar esperando meia-noite para não interromper a linha em casa. Eu sou dessa época do Mirk, Messenger, eu peguei tudo isso, tá, Nath? Aí você já vai fazendo o cálculo aí da minha idade. Eu peguei até a época do disquete. Do disquete. Você não fez Minha trabalho mãe. de faculdade com Não disquete, fiz. gata? Eu fiz. Ter que ir para casa do amigo para conseguir descarregar o trabalho. Não cheguei nesse momento. Então, Silvia, aproveitando a deixa, você vem da publicidade, mas você sempre esteve ligada, de alguma maneira, à tecnologia,
a internet, viu lá o comecinho, quando a internet, né, a manivela, né, quando tudo aquilo era um brejo, né? Como é que conta um pouco da tua relação? Você é uma pessoa que é early adopter mesmo, você gosta, já fuçou com código, HTML. Como é que foi isso na sua trajetória? Isso ajudou? Isso foi uma coisa que surgiu naturalmente? E você, pessoalmente, qual é a tua relação com a tecnologia? De vez em quando você quer dar um tempo, fica meio longe, não consegue. Imagino por conta do TikTok seja bem difícil, né? Mas conta pra gente aí. Bom, a minha relação com tecnologia, eu acho que ela explica a minha trajetória profissional. Eu poderia resumir dizendo que a internet na minha vida ela foi acesso. Ela foi o meio pelo qual eu consegui ascender. Eu me conecto muito com a história da Nath, inclusive, porque eu vim de uma realidade de vida em periferia, na Baixada também, e eu reconhecia os meus privilégios naquele momento, porque eu tinha um pai que trabalhava numa empresa, que conseguia comprar computador usado da empresa, e eu era a criança ali do... Esperando o pai chegar com esse computador. Mas ali do ambiente, da rua, da escola, que tinha acesso ao computador, que teve acesso antes. Então, eu sempre tive um pezinho mais à frente, pelo pequeno privilégio, mas que era grande, que eu reconheço ele aqui, o quanto ele foi grande na minha vida. E eu sempre fui muito fuçadora, e aí eu queria fazer um site um belo dia, eu fui clicando nele, e comecei a olhar por trás, falei, nossa, códigos! Isso eu era adolescente, tinha 15, 16 anos. Falei, se eu mudar aqui, o que acontece? Olha, fica verde. E se eu mudar aqui? Nossa, muda a linha. E eu fui começando meio que Matrix ali, outra referência ali antiga. Comecei a entender aquilo ali e comecei a pegar muito gosto. Então, minha história com tecnologia começou ali. E eu estava contando um pouquinho para você que isso que me deu bastante acesso, porque eu comecei a ser pioneira nos ambientes que eu estava. Então, na faculdade, eu era a pessoa que tinha aquele conhecimento. No meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, eu fui a pessoa que trouxe a solução de um problema para a empresa, né, de começar a fazer. E eu sempre virei a pessoa que, vamos começar a pensar na estratégia de e-mail marketing, fazer um site novo. Envolve a Silvia, porque ela entende disso. E isso foi me levando para um lugar de conexão com a experiência do usuário. Eu costumo dizer que a minha relação com a tecnologia ela foi evoluindo, por isso a importância de ser early adopter, conforme foi evoluindo a história da internet também. Então, primeiro as empresas tinham que lançar site, eu era a pessoa do site, da experiência do usuário. Redes sociais, eu lembro que eu sentei com o presidente da empresa que eu trabalhava para contar para ele que eu ia lançar a primeira conta da empresa. E por quê? Porque o meu diretor falou, não, você precisa alinhar isso com o presidente, você quer fazer uma coisa muito grande. E então, a minha relação com tecnologia ela teve muita relação com a evolução da internet, o que me deixa, né, num momento de muita satisfação profissional estar hoje no TikTok, falando da era da participação, do conteúdo fragmentado, hipersegmentado, e falar do quanto isso muda a vida das pessoas, quanto o poder de uma tecnologia, de um algoritmo, pode entregar um conteúdo de tanta qualidade como o da Nath, para quem quer ver sobre educação financeira e ampliar, e mudar, impactar a vida das pessoas. Então, tentando resumir minha trajetória e minha conexão com a tecnologia, eu resumiria, isso, é acesso. Legal. Nath, agora eu queria saber você é uma empreendedora e é uma mulher, e isso hoje no Brasil você tem inúmeras dificuldades. Como é que está sendo essa trajetória suas maiores dificuldades, seus planos e de que maneira a tecnologia está dentro disso, né? Tanto o TikTok, Twitter e outras ferramentas online. Depois a gente vai falar sobre inteligência artificial, que aí é outra história. Perfeito. Eu vejo que a tecnologia ela entrou para mim como meio de acesso, que foi muito importante. E como empreendedora, uma das maiores dificuldades que eu entendo é o mercado financeiro, que é dominado ainda por homens. A maioria que falam de investimentos em si, tanto na renda fixa, tanto na variável, ainda assim é consumido por homens e feito por homens. Quando uma mulher começa a falar sobre esse mundo das finanças e dos investimentos, ela não tem um público masculino consumindo o conteúdo dela geralmente. Geralmente é um público feminino que se ajuda entre si. Então, colocando a Nath Finanças, 80% do meu público que consome meu conteúdo é feminino. Você acha que há um preconceito aí também, talvez? Não é nem ou falta de hábito?
É uma questão de hábito. Os homens, eles consomem conteúdo de futebol e a narração, geralmente, de um público masculino. Quando adentra no mundo uma mulher falando dentro do mundo do futebol, eu não gostei da voz dela. Mas por que você não gostou? Você não está acostumado a escutar uma mulher falando também de futebol. É a mesma coisa no mundo das finanças e dos investimentos. Você está acostumado a um homem falar sobre finanças e investimentos e coloca um estereótipo que a mulher é gastadeira, que precisa de economizar, que pega o dinheiro do marido e vai gastar dinheiro. Só que não é bem assim. Até saiu uma pesquisa no Sebrae dizendo que as mulheres que fazem economia doméstica dentro de casa, que organiza as contas dentro de casa. Elas que seguram a barra lá. Elas que seguram a barra quando o homem vai pegar o dinheiro para investir em criptomoeda e perder o dinheiro todo. É exatamente o que isso acontece. Então, trazer e quebrar esses estereótipos todos os dias. É a gente se fortalecer e mulheres consumindo outras mulheres. E também os homens terem pelo menos um pouquinho ali de falar, vou dar uma chance para escutar outra mulher falando de dinheiro, além do homem que está ali consumindo só sobre investimentos de renda fixa e renda variável. Talvez é costume mesmo, é acostumar, e que é uma luta, até mesmo para a gente ter direito ao voto, foi de muitos anos, inclusive agora no mercado de trabalho, no mundo dos investimentos. É muito recente, né, Nath, que a gente foi ensinada que a gente tem que suportar uma outra, não ser concorrência, que a gente não está aqui para competir, que a gente está para se apoiar. Então... Exatamente. É um caminho árduo que a gente precisa fazer ao longo dos tempos, principalmente mulheres jovens. Eu tenho 25 anos. Então, imagina eu escutar de um cara que já tem 50 anos no mercado financeiro e falar, o que você tem para falar? A gente tem, todo mundo aqui que está assistindo, que está me assistindo, tem algo para falar. Pode acrescentar um conteúdo. Independente da idade, a gente pode falar sobre diversos assuntos. E um dos meus objetivos dentro de uma empresa que tem a ver com tecnologia é democratizar a educação financeira para as pessoas, é democratizar principalmente para as crianças. Eu lancei junto com o Ziraldo uma coleção. Um projeto maravilhoso. Sim, eu lancei uma coleção junto com o Ziraldo de educação financeira para crianças, com um menino maluquinho. Então tá ali, eu e uma criança vai ver uma outra mulher falando de dinheiro do que colocar uma mulher com estereótipo de gastadeira. E sim uma mulher que está falando também de investimento, está falando de economia, está falando de renda fixa, de renda variável. Então é normalizar esse assunto. Então esse é um dos grandes objetivos que eu estou fazendo ao longo desses anos. E além disso, a tecnologia ela vem com esse meio, que eu conheci várias mulheres maravilhosas que falam de finanças. Não tem só uma mulher que só é a primeira, tem várias mulheres que falam de finanças e que elas consigam ter a visibilidade que merecem, com outras mulheres também apoiando. Então é isso. Maravilha. Silvia, e você? Esse tema é muito caro a você, né? Empreendedorismo feminino. Você está vinculado a isso, a projetos, tanto no TikTok, como tem alguma coisa pessoal sua, né? Fala Total. pra gente, né? Bom, de fato, essa é uma causa minha, né? Como eu posso dar acesso a outras mulheres alcançarem o que eu alcancei, e até de uma maneira, como eu posso facilitar a jornada de outras mulheres compartilhando meu conhecimento. Quando eu cheguei no TikTok, a minha primeira bandeira foi eu recusar o nome do meu cargo. Porque o nome do meu cargo é Head of Small Business, Small Mid Business. Eu falei, isso não me representa e o que eu quero representar para o empreendedorismo brasileiro. E eu comecei a me apresentar não só como PME, mas falar que eu sou a diretora que cuida de empreendedores, de empreendedorismo, para eu poder me aproximar. E eu comecei a levantar muito a bandeira também da importância de que não adianta eu vir com o discurso de que o empreendedor é o cara orgulhoso, que teve injeção de investimento na startup dele. Né? A gente não pode resumir que o mercado de empreendedorismo é o mercado, desculpa, do Faria Limer, né? É o mercado do cara do corre, da luta, a cria da favela que está ali precisando empreender para sobreviver. A gente fala de empreendedorismo no Brasil, a gente está falando de sobrevivência. Dados do Sebrae também, eu sempre gosto de trazer para respaldar, em torno de 70% dos empreendedores empreendem por necessidade, não por sonho, conexão com sonho, e ganham o equivalente a um salário mínimo para sobreviver de fato. Então, eu tenho que aterrissar meu trabalho para que a estratégia que eu desenvolva no TikTok seja coerente, entendendo essas camadas. E quando a gente começa a abrir as camadas, a gente também vê a participação das mulheres dentro do empreendedorismo. Elas são uma parte importante do empreendedorismo. As mães solos que sustentam é uma causa que me sensibiliza muito também por ser mãe e entender a importância da rede de apoio. E a gente lançou há um ano atrás no TikTok, o TikTok para elas.
A gente conseguiu respaldar com pesquisa, né, para provar a importância do projeto. E a gente vem capacitando mulheres através desse programa, levantando a hashtag, criando esse senso de comunidade, TikTok para elas. Então, as mulheres postam vídeos orgulhosas do seu negócio, contando a sua história com a hashtag. E hoje a gente está perto aí de mais de 1 milhão de conteúdos orgânicos sendo gerado através do programa. E é uma delícia, porque toda vez que a gente faz um evento do TikTok para elas, vem mulher do Brasil inteiro para estar ali no programa, para estar ali participando da capacitação. E elas vão vender o negócio dela no meio do evento, e é uma festa sempre. Então isso me conecta e me ajuda até a me curar, né, de uma certa forma, da minha causa de representar não só a minha mãe, as minhas tias, que vem em mim uma representatividade. Eu estava falando com a mãe da Nath da importância do nosso papel, né, trazendo e curando, estando aqui representando nossas mães, nossa família, outras mulheres também. É isso. Com certeza. Legal. Eu sei que o tempo de vocês é curto, vou fazer uma pergunta, são 3 perguntas, na verdade, para a gente finalizar, que é sobre inteligência artificial. Vou começar com você, então, Silvia. Inteligência artificial, estou por fora, estou com medo, estou animada? Como sempre, eu quero estar sempre entendendo o que está acontecendo, acompanhando. Eu falei isso um pouco no palco também. Quem quer trabalhar com empreendedorismo tem que estar um passo à frente, tem que estar ligado na inovação. Imagina se lá atrás alguém tomar uma decisão de não vou fazer um site porque isso aí não é para mim, não é para o meu negócio. Comeu poeira, ficou para trás. Então, não adianta a gente lutar contra, não adianta ser o taxista que não gosta do Uber e falar, eu não vou aceitar esse negócio. A gente tem que estar sempre com um olhar à frente. Então, o conselho que eu sempre trago para todo mundo é, vá, experimente, teste, é gratuito, melhor ainda, explore. Então, eu acho que é isso. Óbvio que a gente está falando aqui muito mais do sentido de usuário, explorador. Quando a gente fala de mercado, há uma preocupação onde isso vai se desdobrar. Eu comentei com o meu marido que eu passei em frente, eu estava semana passada na Califórnia, e passei em frente da loja dos carros elétricos, né? Aquela marca com T. E os carros ficam acesos à noite. Eu fiquei um pouco assustada, parece que eles estavam me observando. Então, né, o lado usuário fica com o pé atrás, claro, né, onde isso vai se desdobrar. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre olhando como isso pode ser um aliado nosso na nossa vida, no negócio. Nath, quer que eu repita? Não, isso aí, a inteligência artificial, eu tive acesso no Web Summit do ano passado. Então, foi bem interessante poder consumir esse conteúdo de inteligência artificial. Tem 2 pontos. Como usuária, é muito mais fácil, facilita muito para quem quer entender, revisar um conteúdo. Você usa o chat GPT no teu dia a Então, dia? quando eu estou com dúvida de alguma coisa, eu pesquiso mais no Google, obviamente, no site, mas assim, eu fiz uns testezinhos de fazer, vamos ver como é que ele revisa um texto. E ele revisa o texto muito bem. Então, para o usuário, nossa, muito rápido. Ele usa umas palavras, às vezes, rebuscadas, né? Não, ele reescreve bota isso aqui. Isso, ele coloca umas palavras meio rebuscadas, você olha assim, nossa, ele revisa um texto. Parecendo inteligente agora com isso. Exatamente. Faz um gráfico, monta para você, tira uma dúvida, você pode trocar uma ideia ali para tirar dúvida, ali você quer conversar. Até no Twitter eu vi, teve gente que estava usando o chat GPT como psicólogo. É assim, Olha, eu acho que eu vou tentar. Como usuário, assim, a gente pode ver como algo positivo, mas para o mercado em si é algo muito mais amplo. A gente está falando de designers, redatores, profissionais que já fazem esse trabalho e muito bem, e já não são tão bem remunerados, perdendo, às vezes, um emprego por conta de uma tecnologia. Então, a que ponto vamos utilizar? E como ele traz a informação? Fizeram uma pesquisa, inclusive, com o ChatGPT, de como ele falaria sobre a questão do racismo. E ele não soube responder da forma concreta que o racismo, como se fosse algo ruim. Então, assim, a que ponto vamos colocar a tecnologia no mercado em si? Vamos trocar os designers, vamos trocar os redatores, as outras profissões que são muito importantes para colocar uma tecnologia. Ela tem que ser como aliada, na minha opinião. Ela tem que ser aliada para ajudar aquela pessoa, às vezes, para desenvolver um conteúdo mais rápido, mas sendo revisado. Então, eu vejo como um aliado e não como pessoas, e vamos colocar o ChatGPT. Então, são essas 2 visões. Como usuário, todo mundo vai usar, tá bem ali consumindo, vendo ali, colocaram imagem de inteligência artificial, mas aí tem uma questão que a gente tem que olhar no mercado com designers, profissionais que acabam sendo desvalorizados, que já são desvalorizados e acabam sendo ainda mais por conta da tecnologia. Eu vejo ela como aliada e não substituir outras profissões.
é uma parceria, né, do homem e da máquina, né? E assim eu termino esse primeiro painel aqui no Rio ETEC, da Band News FM. Quero agradecer a Nath, a Silvia. Muito obrigado Obrigada. pela Muito participação de obrigada. vocês. Até o próximo, já já. Valeu, gente. Valeu. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente aqui ao estúdio do Rio ETEC, da Band News FM no Rio de Janeiro. A gente vai continuar falando sobre os conteúdos relativos a esse evento maravilhoso, Smart Summit, rolando. Sucesso total. E eu estou aqui agora com o Murilo Cortina, que é da QR Asset, e vai falar sobre uma palavrinha muito importante, que muitos já ouviram falar, alguns sabem, outros acham que sabem, mas todo mundo vai saber agora exatamente o que é criptomoeda. Vamos falar sobre criptomoeda. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Beto. Prazer estar aqui. Murilo, então vamos falar do básico para o nosso público, pensando que ninguém aqui nunca ouviu falar, sabe o que é. Opa! Então, normalmente, quando a gente fala de criptomoedas, o pessoal liga direto a moedas ali que você vai estar transacionando e você vai ter algum tipo de retorno com elas, ou especulação, algum mercado assim. Mas acho que a gente tem que dar um passo atrás e entender que criptomoedas, na verdade, é a aplicação de uma tecnologia, né, que vem da tecnologia de blockchain, que o nome já diz um pouco, é a parte de criptografia de mensagens, de uma forma. Então, por isso que a gente vê assim, algumas aplicações que a gente pode ouvir alguns conceitos como NFT ou de finanças descentralizadas, porque justamente a partir de modelos criptográficos, né, que a gente tem que, basicamente, pegar um pacote de informação, trazê-la para uma criptografia para ela circular numa rede pública e depois criptografar para ela chegar no destinatário. Então, nada mais as criptomoedas do que um modelo, né, de tecnologia para você ter trocas de informações a partir de um ambiente que ele tem um pouco mais de segurança por trazer esse descentralizado, né, dentro do que a gente chama de blockchain. Certo. E aí, essa tecnologia está crescendo muito por conta do avanço da tecnologia de uma forma geral também, internet, né? Então, eu queria saber quais são as vantagens das criptomoedas. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante. Sem a internet, sem essa estrutura que a gente já tem tecnológica, seria quase que impossível ter tanto respaldo quanto tem as criptomoedas ou a própria tecnologia blockchain hoje em dia. E as aplicações que você pode ter nisso são diversas. Né? A gente pode ter, no próprio que eu comentei, na parte de NFTs, você pode ter algum ambiente digital para você ter um certificado digital, como se fosse aquela prova de que aquele dado digital realmente pertence, no caso, ao Murilo Cortina ou ao Beto, e ele não é mutável, não tem como corromper isso, porque exigiria uma capacidade tecnológica ou computacional para fazer isso, que a gente ainda não tem na humanidade. Então, assim, existem diversas aplicações e, inclusive, diversas empresas já bem estabelecidas investem nisso. Assim. A gente fala muito nessa questão da especulação do mercado em relação a cripto, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, agentes mais tradicionais, como o próprio JP Morgan, eles têm uma célula deles, que é chamada de Onyx, que investe no desenvolvimento específico de smart contracts, que estão dentro desse ambiente de blockchain. E justamente para entender que esse processo de tokenização, que esse processo de trocas de mensagens dentro do ambiente de blockchain, ele pode trazer redução de custo e ele pode trazer mais segurança para os participantes dessa rede. E como é que está o Brasil nesse universo? O Brasil é bastante inovador, né, em termos de mercado financeiro, de tecnologia, Banco Central. Conta para a gente está para lançar a nossa moeda digital, Drex. Fala para a gente sobre essas novidades que são relativas ao Brasil, por favor. Perfeito. Eu acho que o Brasil está mais avançado que o pessoal imagina nesse tema. A gente vê alguns temas como veículos passivos de ETF sendo lançados lá fora. O Brasil foi assim, o segundo lugar no mundo onde você vê esse tipo de investimento para cripto. E essa questão do Drex em si, o Brasil também vem tendo um papel de pioneirismo nisso, que é justamente entendendo que alguns mecanismos que a gente tem de Banco Central, hoje dentro do país, e outros bancos, você pode também colocar isso dentro do ambiente de blockchain. É claro que quando a gente vai falar de escala em massa como o Brasil, não é nada fácil você fazer esse tipo de adaptação. Então ele exige você primeiro fazer muitos testes, né? Porque a gente está falando de rede global, ele não pode ter nenhum tipo de falha, algum teste implementando essa tecnologia que ainda é nova. Mesmo a gente falando de cripto já há algum tempo, ali, pelo menos desde
2012, 2014, que a gente pode ouvir um pouco mais desse conceito, até 2017, que ele entra mais na pauta, assim, na mente das pessoas, mas ele ainda é uma tecnologia nova, e uma tecnologia nova de difícil implementação para você colocar, por exemplo, um Drex dentro, né, um real digital dentro de uma estrutura de uma nação toda, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existe um sério compromisso em estudar a implementação disso no Brasil, e eu acho que, comparando com o resto do mundo, ele toma um pioneirismo não só na proatividade para isso, mas na seriedade que é tratado esse processo em si. Certo. E para finalizar, tem muita gente que fica na dúvida de por onde começar a investir em criptomoeda. Infelizmente, alguns casos que não tem nada a ver com criptomoeda, mas acabou a criptomoeda levando a fama de alguma coisa insegura, que a gente teve no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, que não tem nada a ver, o problema de quem perdeu dinheiro não tem nada a ver com a tecnologia em si. Quais seriam os primeiros passos aí para alguém que quer começar a investir em criptomoeda com segurança? Perfeito. Eu acho que isso também volta um pouquinho naquele tema, né, de a internet disponibilizando isso. A gente tem vários problemas algumas fraudes que podem ocorrer na internet, e o blockchain, as criptomoedas, acaba sendo mais um respaldo disso, né, de você ter uma capilaridade tão grande assim de informação. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa saber filtrar a informação, procurar informação de agentes sérios, né, de pessoas que não prometem retornos aquela coisa de lucro muito grande, já começa a desconfiar, né? Exatamente, assim, a gente tem que entender sempre no mercado financeiro que não existe um lucro garantido, um retorno garantido. É um mercado dinâmico, e se tivesse garantido, não precisava ter gestoras investindo nisso, né? Então, acho que o primeiro passo as pessoas entenderem se procurarem profissionais do ramo, procurarem entender sobre esse assunto com profissionais, com pessoas dedicadas a isso. E hoje a gente tem até próprio dentro de algumas gestoras, com fundos profissionais geridos por elas, e mesmo a própria B3, a Bolsa Brasileira, ela tem sido bastante ativa nisso, então ela também oferece veículos para as pessoas se exporem nesse tipo de tese de ativo, com um risco muito menor, porque você vai ter tendo ali a garantia quase como se fosse da B3 ali, em relação a esses investimentos. Legal, Murilo. Queria agradecer Murilo Cortina, uma aula de criptomoeda em 5 minutos, já falou tudo. Muito bom, queria agradecer tua presença aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo aqui no stand do Rio ETEC, da Band News FM, aqui no Smart Summit. Até já! Olá, boa tarde, bem-vindos mais uma vez aqui ao stand da Band News FM com o Rio ETEC. A gente fala de tecnologia, de inovação, e a gente está num evento de investimento, então a gente está falando sobre tudo isso ligado ao mundo dos investimentos. Para isso eu estou aqui com o Bruno Grossi, que é Head de Tecnologias Emergentes do Banco Inter. Está ligado no amanhã, no hoje, mas também no amanhã, né, Bruno? Perfeito, cara. Perfeito. Seja bem-vindo, Bruno. Vamos falar um pouco aqui sobre o que vem por aí em termos de tecnologias e o impacto dessas novas tecnologias tanto na vida das pessoas quanto nas finanças, que é a tua área, né? Bom, várias tecnologias têm surgido muito no... E uma delas que mais tem sido falado muito em todo momento é a inteligência artificial. Né? É da moda, né? É o da moda, é o que tá realmente na boca de todo mundo está falando bastante, né? E a inteligência artificial, ela vem, na minha visão, né, ela vem para contribuir com a gente. É uma tecnologia inevitável, né? É um estudo que já vem acontecendo desde a década de 70 ou 50, se não me engano. E é uma evolução inevitável. Eu não vejo ela com maus olhos, eu vejo ela como uma complementação do que a gente faz hoje, tornando a gente ainda mais produtivo, mais eficiente, mais levando a gente cada vez mais para frente, certo? Na parte de finanças, por exemplo, a gente vai ver finanças ainda é uma matéria que no Brasil, principalmente, ele não é muito ensinado na escola, ele não é muito visto, não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que se aprofunda nisso. Eu acredito muito que a IA, como uma colaboradora ali, um personal, um assistente pessoal para finanças, para ensinar as pessoas a investir, para poder explicar a essas pessoas como investir, o que elas têm que fazer, qual que é a melhor opção que elas têm
de investimento, e a gente vai ver isso muito forte daqui para frente. Certo? E lá no trabalho, no seu trabalho, como isso aparece? Vocês têm uns comitê, você é o head de tecnologias emergentes, vocês estão sempre ligados no que está acontecendo e como é que se escolhe o que vai entrar, quais essas ferramentas, quais as soluções que serão realmente, que vocês sentem que vão fazer diferença para o consumidor, para o cliente final? Bom, lá a gente já trabalha com inteligência artificial já há bastante tempo, né? Bem antes disso via moda. E a gente começou muito ali pela assistente virtual que responde a dúvidas básicas, né, dos clientes. Então, muito daquilo que antes o cliente, né, como um banco digital, a gente não tem uma agência. Então, muitas vezes aquela necessidade que o cliente tinha de conversar com o gerente, de tirar uma dúvida, e muitas vezes ele não sabia onde procurar no app, por exemplo, ele pode ir no assistente virtual e perguntar de uma forma natural, como ele perguntaria para um gerente, como é que ele resolve aquele problema, né? E essa inteligência artificial, ela vem exatamente para responder isso, entender e até levar o cliente até a tela necessária para chegar ali. Então, tornando o processo, a usabilidade do app cada vez mais fácil, né? Desde que isso se tornou mais commodity, claro, muito mais, a gente passou a conversar muito mais sobre como utilizar essa tecnologia dentro do Inter, e a gente busca realmente quais são as opções, né, que vão contribuir cada vez mais para o usuário. Uma das coisas que a gente tem discutido muito é a personalização, né, a personalização do app. Muitas vezes as pessoas... A gente quer chegar a 30, a gente está hoje com 30 milhões de usuários, a gente quer chegar a 60 milhões de usuários, e a gente não vai ter um mesmo app para todos os 60 milhões de usuários, né, daqui a um tempo. Cada um é individual, cada um tem seus interesses necessários. O banco é um banco múltiplo, que tem vários serviços ali dentro, desde marketplace, né, compra de produto, compra de cripto. Conta no exterior também. Conta no exterior, né? Então tem um mundo de coisa ali dentro. E a inteligência artificial, ela vai vir exatamente para personalizar esse app e tornar aquele app mais específico para o usuário, para o cliente, entendendo o que ele faz, entendendo quais os interesses dele e entregando para ele de uma forma mais ágil aquilo que ele mais interessa a ele, o que ele mais vai utilizar. Certo? E Bruno, o que você acha, né, em relação ao futuro, que muita gente, muita mesmo, está preocupado com seus empregos por conta do crescimento da inteligência artificial, né? A Google lançou o Gemini aí, tá todo, né, as coisas estão andando bastante rápido, né? Qual a tua visão sobre a questão de emprego, sobre a questão de a máquina é uma parceira, a máquina é uma inimiga, a máquina é uma amiga? O que você acha? Eu vejo a máquina como, né, a inteligência artificial como uma amiga, um auxiliar que vem para agregar a tantas outras tecnologias que a gente tinha no passado. Eu entendo que é normal esse medo, esse susto das pessoas quando se começa a falar tanto disso, mas na verdade a inteligência artificial já existe há muito tempo, né? Muita gente já utilizou uma Alexa, tem uma Alexa em casa, por exemplo, para poder acionar um alarme, fazer uma compra por voz. Então é uma tecnologia que já está com a gente já há algum tempo, que tem evoluído muito, muito rápido realmente. E algumas profissões realmente elas podem ser substituídas no futuro por uma inteligência artificial. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vai se reinventar, né? Como ser humano, a gente vai se reinventar, vão surgir novas profissões que não existem hoje, e eu vejo muito como uma coisa positiva, né? Que a gente vai evoluir junto com a tecnologia. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha uma das profissões que eu batia sempre na minha porta lá, era o vendedor de Barça, né? O vendedor de Barça era uma coisa que tinha muitos por aí, muitas pessoas criaram suas famílias, construíram o seu patrimônio vendendo Barça, né? E o Google veio para substituí-las. Da mesma forma,
eu entendo, por exemplo, a tradução, por exemplo. Ninguém hoje contrata um tradutor para poder traduzir ali um parágrafo no texto ou alguma coisa assim. Isso não deixou também de existir tradutores realmente profissionais fazendo esse trabalho. Mas ao longo do tempo as coisas podem evoluir a ponto de a gente talvez não precisar, né? Tem até um celular novo de uma marca famosa aí que ele tem já, né? Você conversa com a pessoa por telefone já com tradução simultânea. Em tradução simultânea. Outra Né? coisa que eu testei também, que achei incrível, foi um software desse de tradução, mas de tradução de vídeo, em que eu coloquei um vídeo, fiz o upload de um vídeo e coloquei Beto falando japonês, cara, era perfeito. Não, e a movimentação era eu falando japonês. Os amigos falaram, Beto, não sabia que você estava fazendo curso de japonês. Eu falei, não estou fazendo, não. Então, são coisas impressionantes mesmo. Então a gente vai ver coisas muito, muito avançadas cada vez mais, mas eu acredito muito nessa capacidade humana de aprender e de utilizar. Inclusive, uma das vantagens da IA, que é uma coisa que eu uso muito hoje, é para aprender algo novo, né? Então eu começo estudando, perguntando a IA, se você perguntar a ela e ela te responde, ela pode ser um professor seu ali inicial, em algum nível ali, e te trazer novos conhecimentos também, né? E aí as pessoas, conforme isso for tornando mais natural, cada vez mais acessível, eu acredito que as pessoas vão também ter a capacidade de adquirir novos conhecimentos, de criar novas soluções e se reinventar para poder criar novas coisas, né? Da mesma forma, por exemplo, a gente já tem IA hoje criando arte, né? Muita gente questiona se aquilo ali é arte ou não, se existe problema de copyright ou não, mas também existem artistas que estão criando arte baseada na IA, né? Então eles estão se adaptando para usar a IA em prol do trabalho que eles fazem, né? E quem que diz o que é uma arte ou o que não é uma arte, né? São as pessoas que compram, afinal de contas, ou as pessoas que apreciam aquilo ali, né? Então, eu acho que toda profissão tem que se adaptar, tem que evoluir. E tirando o vendedor de Barça, eu acho que a gente tem muito ainda. Também o ascensorista de elevador, coitado, esse daí tá com os dias contados, né? Mas assim, tem uma frase boa sobre essa coisa da inteligência artificial, que eu vou perder o meu emprego para a máquina. Eu falo, cara, você pode não perder o emprego para a máquina, mas talvez perca o emprego para um competidor humano que conhece mais da máquina do que você. Perfeito, perfeito. Então assim a gente termina esse terceiro episódio, bloco aqui do Rio ETEC, nesse Smart Summit. Daqui a pouco a gente volta. Queria agradecer ao Bruno, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um prazer. Obrigado a vocês pela audiência. Daqui a pouco a gente volta. Olá, mais uma vez aqui no stand da Band News FM com o Rio ETEC. Vamos falar sobre investimento, né? Um programa tem que falar sobre isso, porque a gente está num evento sobre isso. E a gente vai falar agora com o Fabrício Tota, que é o diretor de desenvolvimento de novos negócios do mercado Bitcoin. O Fabrício vai falar um pouco sobre novas modalidades de investimentos, né? Para quem quer investir em moedas digitais. E aí, queria primeiro agradecer a tua presença, Fabrício, e vamos falar um pouco então sobre essas novas modalidades, muito em função, né, das pessoas poderem ter uma entrada mais tranquila, talvez, né, nesse universo, né? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pelo espaço, obrigado à Band News. Realmente, né, não necessariamente a principal porta de entrada ou a grande porta de entrada para esse universo de cripto e blockchain, ela precisa se dar através do ativo mais conhecido, que é o Bitcoin. Quando a gente fala em Bitcoin, é claro que ele é uma super oportunidade. Eu, particularmente, sou um super fã dessa criptomoeda, que é o grande rei desse universo, mas talvez não seja palatável para todo mundo. Tem muita oscilação, é natural, é da natureza, tem muita oportunidade também, mas o investidor, quando você pensa no investidor brasileiro típico, ele é um cara que eventualmente ele gosta mais de um ativo de renda fixa. A gente no Brasil tem uma taxa de juros muito alta, o que prejudica do lado do crédito, mas para o investidor isso é bastante positivo ainda. Você consegue investir seu dinheiro com muita segurança em ativos de renda fixa que são mais palatáveis, o investidor compreende um pouco melhor, se sente mais à vontade, e é justamente... Costume, né? Tá habituado, né? Exatamente, tá habituado. É uma coisa que você fala, pô, é um negócio que
oscila pra caramba, renda variável, mesmo mercado de ações, eventualmente não é para todo mundo. Quando você fala de renda fixa, você pega um espectro muito grande. Sei lá, você pega a minha mãe, adora investimento de renda fixa, é uma pessoa super conservadora. Mas você também tem investimentos mais conservadores, o que a gente, no mercado Bitcoin, chamou de renda fixa digital. O que é a renda fixa digital? A gente usou as tecnologias e as inovações que o mundo cripto trouxe, como a blockchain, tão conhecida, tão falada, por exemplo, para estruturar de uma forma muito mais leve e, no final das contas, muito mais barata, produtos de renda fixa que vão te trazer retornos bastante significativos para produtos de renda fixa, evidentemente, com menos custo para quem está criando o produto, para quem está originando e vendendo seus ativos inicialmente, e mais retorno para o investidor no final do dia, né? Então, é uma inovação que a gente criou em 2019, então já se vão quase 5 anos que a gente começou a trabalhar nesse mercado de renda fixa digital, e que vem tracionando muito bem. A gente fez mais de 130 ofertas, mais de 500 milhões de reais que a gente conseguiu emitir nesse tipo de ativo, sendo que praticamente metade disso foi no ano passado. Então a gente vê um momento muito positivo e que isso está entrando na cabeça das pessoas. Fala, poxa, gostei, entendo e quero começar a colocar o meu pé nesse tipo de investimento. E dentro dele tem diversas categorias, né? Tem os que são mais bem-sucedidos são investimentos com lastro em recebíveis, em cotas de consórcio e também em recebíveis relacionados ao mercado de energia, né? Então são categorias que normalmente não estão disponíveis em outras estruturas, mas a gente consegue criar isso com as tecnologias que a gente dominou ao longo dos últimos 10 anos. E como é que está o mercado, esse mercadão aí de moedas digitais? Nos últimos 3 anos, né, a gente está vendo, ano passado, o blockchain, outro super evento aqui que bombou. Então, me parece que tá um crescimento novo aí. Como é que você vê esse mercado aí, no Brasil e no mundo, por favor? É um mercado que ele vive muito em ciclos, né? Ainda é algo muito novo. Se a gente for pensar que o Bitcoin ele foi inventado conceitualmente em 2008, começou a funcionar em 2009. Então ele é um adolescente aí de 15 anos, né? O que é muito pouco ainda, se você pensa que ele criou uma nova categoria. E viveu durante muito tempo como um grande teste, como uma grande tentativa de fazer algo funcionar. A gente pode dizer que a gente tem um mercado, de fato, a partir de 2017, então são aí 6, 7 anos que a gente tem um mercado mais organizado, de fato, das criptomoedas. Eu gosto de separar em 2 lados, um da tecnologia e um dos ativos que foram criados. Na parte dos ativos que têm sido criados, né, existem milhares de criptomoedas que foram criadas ao longo do tempo, né, por os mais diferentes propósitos, e tecnologias que é o mais relevante, que a gente vai para o outro lado, que são criadas para resolverem problemas específicos, né. É claro que você despontam algumas, como o próprio Bitcoin e uma rede chamada Ethereum, e esses ciclos, né, eles são ciclos que eles têm momentos de muita excitação e um frenesi, e todo mundo acha que está perdendo uma grande oportunidade de ficar rico e o preço está subindo loucamente, e momentos não tão positivos assim, onde os preços caem e tudo se deprime, mas daí é um lado que a tecnologia está se desenvolvendo muito, né? Esses movimentos de alta, eles vêm financiando essa indústria, permitindo que ela exista, que ela reinvista os recursos que são gerados nesses momentos de alta nela própria, né? E como que é esse investimento? É atraindo principalmente capital intelectual. É trazendo gente, novos desenvolvedores de sistemas, por exemplo, que ao invés de desenvolverem sistemas para bancos, por exemplo, vão estar tentando reconstruir essa infraestrutura do mercado financeiro, que é mais ou menos o propósito que essas tecnologias trazem. A grande novidade é essa, que você consegue recriar o mercado de ações, recriar o mercado de renda fixa, recriar o sistema de pagamentos, né, com as tecnologias que são criadas. Então, são movimentos de altas e baixas, mas que trazem muita oportunidade também. Hoje, especificamente, a gente vive um momento que ele já é um mercado relevante o suficiente para chamar a atenção de grandes instituições e principalmente dos reguladores mundo afora, né? Você tem os bancos centrais e as comissões de valores imobiliários mundo afora com um olhar muito atento, e não só um olhar, uma atuação também, ora mais positiva, ora mais negativa. Trazendo para o nosso caso aqui de Brasil, a gente tem a felicidade de ver uma coisa muito positiva. Não é algo totalmente
aberto, não é uma festa, não é tipo, putz, tá liberado fazer o que quiser, mas você tem reguladores, notadamente o Banco Central e a própria CVM, que, primeiro, tem muito conhecimento sobre o tema, o que já ajuda muito. E, em segundo, um olhar e falar, poxa, eu acho que tem inovação e tem benefícios para a sociedade como um todo, que a gente consegue, se a gente organizar esse mercado, e a gente já tem um mercado pujante aqui no Brasil, a gente estima que cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil têm algum contato com criptomoedas, ou tiveram algum contato com criptomoedas nos últimos 10 anos. Né? Então, essas 15 milhões de pessoas precisam ser organizadas de uma forma, e os prestadores de serviço que utilizam essas tecnologias precisam de regulação. A gente tem um olhar positivo. E quando você fala precisa de regulação, não é que tipo precisa de proibição ou precisa de muita restrição. Precisa organizar. Né? Um mercado bagunçado, ele não vai a lugar nenhum. Não é legal, ele se destrói. Né? Então, até se a gente pensa, uma feira livre, ela é organizada. Você tem que ter uma licença para ter uma barraca na feira. Você tem um dia certo para ter. A gente brinca, é uma feira. Uma feira é uma coisa muito organizada. Então a gente precisa organizar essa nossa feira de criptoativos, de ativos digitais também aqui no Brasil, para que isso funcione muito bem e haja o que a gente imagina que seja um próximo passo. Uma integração dos ativos digitais com as finanças tradicionais. Legal, Fabrício. Boa analogia aí da feira. Para terminar, o nosso tempo é curto, queria fazer 3 perguntas para você sobre um tema da moda que não posso fugir, que é a inteligência artificial, tanto no nível pessoal como no nível profissional. Inteligência artificial, tô fora, tô com medo, tô animado. Cara, tô animado demais, assim. Explica pra gente por quê. Cara, acho que do ponto de vista pessoal, já é no mínimo um assistente pessoal, que ajuda você a se organizar, ajuda você a buscar informação de uma forma estruturada, ajuda você a conversar, a se expressar, a comunicar melhor. Né? Então, acho que do ponto de vista pessoal, eu tenho um assistente que usa um assistente de inteligência artificial que já conhece muitos temas e eu converso com ele e ensino alguns. Por exemplo, o meu assistente conhece muito sobre o Drex, que é a moeda digital que o Banco Central está desenvolvendo. A gente é um dos líderes de um dos consórcios do Drex e eu venho ensinando. Se você pergunta para ela por conta do tempo ali, são novidades, coisas que estão acontecendo agora. Eu vou ensinando o que é, como está sendo desenvolvida. Se você fizer uma pergunta para mim, AI, sobre o Drex, ela responde muito bem. Sabe? Então eu tenho usado bastante, da forma meio pessoal, meio profissional. Eu acho que ainda carece de melhores interfaces para ver como que a gente vai realmente construir soluções que a gente vai conseguir entregar para uma pessoa comum. Né? Ainda é uma coisa que você precisa ser aquele curioso, destemido e que já desbravou outras tecnologias. Early adopter, né? Exato, para conseguir se envolver e realmente extrair algo daquilo. Né? A gente está ainda alguns passinhos antes de ser uma coisa que você vai usar todo tempo, toda hora e nem vai perceber. E nem vai perceber. É justamente isso. Para mim, a tecnologia ela vence quando você nem percebe. Né? Você recebe uma mensagem no seu celular e você lê ela no seu pulso, você não pensa na magia que é você olhar para o pulso para ler uma mensagem. E atender uma ligação aqui e sair falando como se fosse ficção científica de 30, 40 anos atrás. Né? Então, acho que assim, está muito perto, mas ainda não está super pronto para chegar numa população muito ampla. Band News FM ao vivo do Smart Summit 2024.